A Revolução Puritana foi um conflito ocorrido na Inglaterra na década de 1640 entre a monarquia e o parlamento. Carlos I, rei do país, não aceitava a intervenção política dos parlamentares e, de forma autoritária, governava movido por seus interesses. As divergências políticas se iniciaram quando Carlos I assumiu o reinado após a morte de seu pai, Jaime I, em 1625. Sua dinastia era responsável por uma série de mudanças políticas na Inglaterra. Jaime I acabou com as medidas liberais dos Tudor e se aliou à Igreja Católica para fortalecer a ideologia conservadora. Naquela época, a Irlanda tinha uma economia dependente dos ingleses, que mantinham um sistema feudal absolutamente elitizado. No poder, Carlos I queria aumentar a taxa dos impostos, mas dependia de uma aprovação do parlamento. Os parlamentares exigiram uma petição relacionada aos problemas com impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército. Revoltado, o rei acatou as medidas, mas ordenou o fechamento imediato do parlamento, que perdeu seu direito de intervenção política por mais de 10 anos. Com a implementação de mais tributos, a burguesia se viu prejudicada e acabou gerando uma crise financeira a não pagar os altos impostos cobrados pelo rei. Tal fato acabou dividindo os parlamentares em duas facções: os Diggers, liberais que defendiam a reforma agrária do país e uma distribuição de terra mais igualitária para o desenvolvimento da atividade agrícola, e os Levelers, mais conservadores, defendiam o direito de praticar a religião católica de forma livre, além de serem adeptos à igualdade jurídica. No ano de 1640, Carlos I se viu obrigado a consultar o parlamento novamente antes de estourar a Guerra Civil. Incomodado com a aversão dos parlamentares aos seus interesses, o rei ameaçou afastar a instituição novamente. Preparados, os líderes parlamentares começaram a formar as primeiras milícias para se manterem no cargo. Oliver liderou os combatentes das facções em uma investida contra os monarcas. Em 1649, o exército dos parlamentares conseguiu capturar o rei e acabou aniquilando-o brutalmente, chegando a decapitá-lo. Com a vitória obtida, Cromwell tornou-se o novo presidente do Conselho de Estado após ajudar a dividir grandes fatias de terra com os pequenos camponeses que lutaram a seu favor. Entretanto, após assumir o poder pela primeira vez no sistema republicano, acabou excluindo as camadas mais baixas das decisões políticas e governou a Inglaterra de forma severa e autoritária. O puritanismo não conseguiu substituir as estruturas de plausibilidade que o anglicanismo ofereceu à nação inglesa. As estruturas sociais anglicanas permaneceram. Apenas para uma pequena e influente minoria, esta situação não era satisfatória, e esse grupo era o dos puritanos, que travaram vigorosas e infrutíferas batalhas com o governo político-religioso da Inglaterra. Em todos esses eventos, o apoio de Calvino foi influente na tentativa de levar sua doutrina a uma nação cujos laços com Roma haviam sido cortados apenas pela vaidade de um rei. A doutrina calvinista é hoje largamente professada entre os fiéis anglicanos e nela sobraram apenas traços da liturgia do catolicismo. Revolução Gloriosa é o nome dado pelo movimento ocorrido na Inglaterra entre 1688 e 1689, no qual o rei Jaime II foi destituído do trono britânico. Chamada por vez de Revolução Sem Sangue, pela formada deveras pacífica com que ocorreu. Ela resultou na substituição do rei da dinastia Stuart, católico, pelos protestantes Guilherme, príncipe de Orange, da Holanda, em conjunto com sua mulher Maria II, respectivamente genro de filha de Jaime II. Tal revolução toma forma
com um acordo secreto entre o parlamento inglês e Guilherme de Orange, Starrode, da Holanda, título específico holandês, equivalente a chefe de Estado, numa manobra que visava entregar o trono britânico ao príncipe devido à sua repulsa dos nobres britânicos ante a insistência do Jaime II em reconduzir o país no rumo da doutrina católica. Assim, as tropas abandonam o rei Jaime e em junho de 1688, Guilherme de Orange é aclamado rei com o nome de Guilherme III. É estabelecido assim um compromisso de classe entre os grandes proprietários e a burguesia inglesa. Seu efeito negativo foi sentido pela população em geral, que foi marginalizada pela nova ordem. Outro efeito, porém, foi o de mostrar que não era necessário eliminar a figura do rei para acabar com um regime absolutista, desde que este aceitasse uma completa submissão às leis ditadas pelo parlamento. Assim, a Revolução Gloriosa iniciou a prática seguida até hoje na política britânica, que é a da monarquia parlamentar, em substituição ao absolutismo, onde o poder do rei é delimitado pelo parlamento. O movimento possui feições mais associadas a um golpe de Estado propriamente do que uma autêntica revolução, e em linhas gerais foram poucas as batalhas e conflitos deflagrados pela deposição do rei, com exceção de regiões de maioria católica, como na Irlanda e na Escócia, local de origem da dinastia Stuart, da qual Jaime II era integrante. A Revolução Gloriosa marcou um importante ponto para o direcionamento do poder em direção do parlamento, afastando a Inglaterra permanentemente do absolutismo. Foi aprovado no parlamento o Bill of Rights, Declaração de Direitos, onde proibia-se que um monarca católico voltasse a governar o país, além de eliminar a censura política, reafirmando o direito exclusivo do parlamento em estabelecer impostos e o direito livre de apresentação de petições. A declaração ainda garantiu ao parlamento a organização e manutenção do exército, tirando qualquer possível margem de manobra política e institucional possível do monarca. Assim, a barreira representada pelo absolutismo foi removida da vista da classe burguesa e da aristocracia rural, trazendo uma consequente prosperidade e florescimento às duas, que viveriam a seguir com a Revolução Industrial, o seu auge dentro da sociedade inglesa. A Revolução Industrial começou na Inglaterra. A burguesia inglesa era muito rica e durante muitos anos continuou ampliando seus negócios de várias maneiras, financiando ataques piratas dos corsários, traficando escravos, emprestando dinheiro a juros, pagando baixos salários aos artesãos que trabalhavam nas manufaturas, vencendo guerras, comerciando, impondo tratados a países mais fracos. Os ingleses davam muita importância ao comércio. A burguesia inglesa começou a aperfeiçoar suas máquinas e a investir nas indústrias. Vários camponeses foram trabalhar nas fábricas e formaram uma nova classe social, o proletariado. A valorização da ciência, a liberdade individual e a crença no processo de incentivaram o homem a investir nas máquinas. O governo inglês dava muita importância à educação e aos estudos científicos. E isso também favoreceu a descoberta de tecnologias. Graças à marinha inglesa, a Inglaterra podia vender os seus produtos em quase todo o planeta. No século XIX, a Revolução Industrial chegou até a França, e com o desenvolvimento das ferrovias cresceu ainda mais. Em 1850, chegou até a Inglaterra, e no final do século XIX, na Itália, na Rússia e já nos Estados Unidos, o desenvolvimento industrial só se deu na segunda metade do século XIX. Adam Smith, que escreveu o livro A Riqueza das Nações, nessa obra afirma que o individualismo é bom para toda a sociedade. Para ele, o Estado devia interferir no mínimo possível na economia. Smith também considerava que cada um deve se especializar em uma só tarefa para o trabalho que renda mais. A Revolução Industrial trouxe riqueza para os burgueses, porém os trabalhadores viviam na miséria. As mulheres crianças faziam trabalho pesado e ganhavam muito pouco. A jornada de trabalho variava entre 14 a 16 horas diárias para as mulheres e 10 a 12 horas para as crianças. Trabalhadores chegaram à conclusão que deviam começar uma luta pelos seus direitos. O chamado ludismo
Primeiras formas de luta dos trabalhadores era formado por grupos de trabalhadores que invadiram as fábricas e quebraram as máquinas. Conseguiram algumas vitórias, por exemplo, alguns patrões não reduziam os salários com medo da rebelião. Surgiam outras organizações operárias, além dos sindicatos e das greves. Em 1830, formou-se em Inglaterra o movimento cartistas. Os cartistas retificaram um documento chamado Carta do Povo e enviaram ao parlamento inglês. A principal reivindicação do direito do voto para todos os homens, mas somente em 1867 esse direito foi conquistado. Thomas Malthus foi um economista inglês que afirmava que o crescimento da população era culpa dos pobres. Para ele, as catástrofes naturais eram causadas pelos homens, tinham o papel de reduzir a população, equilibrando a quantidade de pessoas e de comida. Malthus criticava a distribuição de renda. O seu raciocínio era muito simples. O responsável pelo desenvolvimento cultural era para os ricos. E cobrar imposto deles e ajudar os pobres era errado. Afinal de contas, era a classe rica que patrocinava a cultura. O parlamento inglês adotou em 1884 a lei que abolia qualquer tipo de ajuda aos pobres. Com a desculpa usada foi que, ajudando os pobres, a preguiça seria estimulada. Um estímulo para eles procurarem um emprego. A Revolução Industrial mudou a vida da humanidade. A vida nas cidades se tornou mais importante que a vida no campo e isso trouxe muitas consequências. Nas cidades, os habitantes e os trabalhadores moravam em condições precárias e conviviam diariamente com a falta de higiene. Isso sem contar com o constante medo do desemprego e da miséria. Por outro lado, a Revolução Industrial estimulou os pesquisadores, engenheiros e inventores e aperfeiçoar a indústria. Isso fez com que surgissem novas tecnologias, locomotivas a vapor, barcos a vapor e telégrafos e a fotografia.